Agora são 8h40. Vamos conversar com a advogada Tânia Mandarino, ela que é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Vamos conversar de um monte de coisa aqui com a Tânia. Tudo bem, Tânia? Bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes, telespectadores. Hoje é um bom dia especial com feliz aniversário e votos de felicidades para o Glauco. Ei, Glauco! Obrigado, Tânia. Ela tá ouvindo o programa desde cedo, viu? Tá acompanhando, atenta, tá sabendo que o Glauco tá fazendo aniversário. Obrigadão, Tânia. Legal. Felicidades. Você continue aí com força nesse jornalismo lindo. Obrigado. Muito bem. E, Tânia, vamos falar aqui sobre os repórteres, né, da Veja que estavam tentando aí investigar, né, a morte do miliciano, né, que a gente, enfim, quer saber, afinal de contas, como é que foi que se deu essa morte do Adriano da Nóbrega, né? E eles foram, inclusive, detidos pela polícia na Bahia. É realmente cada notícia, né, Tânia? Como é que pode prender, né, os jornalistas que estavam aí investigando, tentando fazer uma reportagem, né? Como é que você analisou esse caso aí, Tânia? Eu acho que é pior ainda quando se trata de um governo petista na Bahia, né? Que solta uma nota através da sua Secretaria de Comunicação Social na sequência dizendo que prima pela liberdade de imprensa e que os jornalistas não foram detidos. Quer dizer, não foram detidos, então foram presos. Porque até onde se sabe, foram levados até para a delegacia, os dois jornalistas. Então, assim, eu até entendo que no momento que nós estamos vivendo, exista por parte do governo federal arbitrariedades, atos até fascistas, amizade com milicianos, intimidade com milicianos executados. O que eu não consigo entender é um governo petista, né, permitindo que sua polícia militar realize prisão de jornalistas que estão fazendo uma investigação. Isso é uma conta que não fecha, Marilu. É revoltante, né? É uma coisa que não existe, não deveria existir, né, hoje em dia. Como é que pode, né? Enfim, Glauco, vai lá. Pois é, Tânia, falando de amizades, né, digamos que o campo político aí brasileiro tem algumas amizades um pouco ortodoxas, por exemplo, como a do juiz federal Marcelo Bretas, que esteve ali no sábado num evento, chegou ali no evento, inclusive num carro oficial da Presidência da República, e a gente sabe que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem inclusive às vezes implicado, né, simplesmente com mensagens de juízes, de magistrados nas redes sociais. Como é que você vê esse tipo de atitude do juiz que vai numa inauguração, num evento com o presidente, o prefeito do Rio? Como é que você enxerga esse episódio, Tânia? A gente, no meio dos advogados, vem comentando em grupos desde que viu o Bretas na inauguração do viaduto e louvando o presidente Bolsonaro. Isso realmente é mais uma dessas notícias que a Marilu falou agora há pouco, que deixam a gente indignada. Acontece que isso não é novidade, Glauco. Quando o Sérgio Moro era juiz da Justiça Federal, ele também congratulou com o candidato, com Aécio Neves, apareceu em fotografia, aquela fotografia famosíssima, junto com o Aécio, cochichando, né? Numa fera ali de pertinho, Temer, dentre outros. Está tudo perdido. Você fala que o CNJ está controlando, está fazendo esse controle de redes sociais de juízes. De fato, tem havido no CNJ uma discussão, né, a respeito do comportamento dos magistrados, das magistradas em redes sociais. Mas nada ainda está deliberado. E o próprio CNJ, na minha modesta opinião, também, depois que se deu o golpe de Estado no Brasil, está muito, estranho. Muito estranho, permitindo que corregedorias estaduais persigam advogados militantes, ativistas. Está muito frouxo o negócio. Então, não sei se com os juízes também eles vão realmente tomar alguma medida ou se é só uma discussão para passar o tempo, sinceramente. Em relação... Não, e no caso, né, só completando, Marilu, que as apurações do CNJ também mostram um determinado viés, né? Claro. Na verdade, o CNJ hoje, quando ele tem alguma queixa, alguma representação, alguém leva alguma questão até eles,
eles repassam para as corregedorias do estado em que aquele negócio está se dando, em que aquele fato está se dando. E aí, cada corregedoria faz o que quer. Se a gente tiver uma corregedoria de viés mais conservador, que tem raiva de alguém que está sendo investigado e tudo, eles vão fazer alguma coisa efetiva. Se não, eles vão proteger os magistrados, como a gente tem visto aqui. Tem casos práticos que outro dia eu mostro para vocês. Eles vão dizer, não, tadinho do magistrado, tadinha da magistrada, não tinha condições, essa queixa não procede, e viram ainda para os advogados que estão representando alguma coisa e falam, não, tem que perseguir esses advogados aí, essas advogadas, vai lá o Ministério Público, vai lá o OAB, aqui no Paraná está acontecendo, viu? Coisas horrorosas. Então, o CNJ, infelizmente, precisa demonstrar também, como outras instituições, que a sua credibilidade tem que ser resgatada, porque no momento está difícil. Eu ia te perguntar exatamente disso. Quais são esses casos, né, de advogados e advogadas que estão sendo perseguidos, essas coisas aí escabrosas que estão acontecendo no Paraná, hein, Tânia? Aproveita para falar. Marilu, a gente tem já algumas representações que vêm desde a época do pedido de prisão do juiz Sérgio Moro, dia 8 de julho, quando ele impediu que um habeas corpus do desembargador Gebran Neto fosse cumprido e Lula libertado. Então, ali já tem representação de juízes, de desembargador Gebran, representou todos os advogados na OAB e tudo mais. Mas, especificamente, um caso muito interessante que aconteceu no CNJ recentemente, é que um casal de haitianos que se sentiu com os direitos dos seus filhos violados junto a uma vara de infância e juventude aqui no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, representou essa magistrada por não ter feito uma escuta segura das crianças, que a lei manda, né, com assistente social, as crianças nem falavam português direito, representou no CNJ. O CNJ manda essa representação para a Corregedoria do Paraná, para que ela dê tratos. A Corregedoria ouve a magistrada representada. A magistrada diz assim, olha, eu realmente não fiz a escuta segura, porque eu já cansei de pedir para o TJ Paraná condições para ter escuta segura, uma sala viável, uma assistente social, e o TJ Paraná nunca me deu. O juiz corregedor, então, diz assim, tá certa a juíza, né? Porque a juíza jogou a bomba para eles, do TJ. Mas estão erradas as duas advogadas que representam os haitianos, porque elas colocaram a escuta, a audiência, a oitiva das crianças e dos pais num drive para o CNJ ouvir e violaram o segredo de criança. E aí mandaram para o Ministério Público, mandaram para a OAB e a OAB recebe. A OAB Paraná recebe, porque esse espírito de corpo que o CNJ tem com seus magistrados, a OAB aqui no Paraná, pelo menos, não tem. Se são duas advogadas ativistas, como é o caso, eles preferem que se instaure um processo administrativo, eles dão razão para a corregedoria, e essas duas advogadas estão agora tendo que responder uma reclamação disciplinar, porque, na verdade, os motivos são outros. Uma delas atuou como oposição aqui na chapa da OAB e o filho do corregedor era da chapa. Essas relações, o CNJ não poderia permitir. Ele teria que ele mesmo tratar dessas questões e não jogar a coisa para os estados para que se virem dessa maneira. Esses são dois exemplos pontuais, a gente talvez possa falar mais disso mais à frente. Sem dúvida. E Tânia, diga, Glauco. Não, ia perguntar justamente dessa questão. A gente sabe que algumas categorias, os próprios magistrados, como você ressaltou, tem esse corporativismo muito, muito forte, mas essa atitude de juízes contra advogados, ela não se consolidou justamente com esse modo lavajatista de ser, que a gente viu aí magistrados, inclusive, ofendendo advogados em audiências. Quer dizer, aí teve um reforço nesse aspecto negativo da relação entre juízes e advogados, Tânia? Eu acredito que sim, Glauco. O lavajatismo, ele imprimiu um modo muito inquisitorial, mais inquisitorial, para todo o processo, né, de forma geral. Mas nessa questão relacional, né, na relação, e veja, eu não quero aqui, de maneira nenhuma, dizer que todos os juízes são assim. Existem juízes e juízas maravilhosos, existem promotores e promotoras maravilhosos, assim como existem advogados e advogados maravilhosos também.
Mas aqui no Paraná, especificamente falando em lavajatismo, a gente tem uma circunstância assim, Glauco, que o lavajatismo aqui parece que ele influenciou muito mais. A gente ouviu falar muito da panelinha da Lava Jato, ligações com a OAB Paraná. Então, claro que existe sim, e para o advogado que é muito mais difícil, né, o advogado que é progressista, pelo menos, porque a OAB Paraná acaba fechando com o judiciário, acaba fechando com os juízes, né, em detrimento de prerrogativas de seus próprios advogados, quando são mais progressistas, obviamente. Então, assim, essa relação azedou assim, com o lavajatismo, mas azedou, sobretudo, porque a OAB, e sobretudo a OAB Paraná, porque a Lava Jato estava aqui, não tomou posição firme com relação às prerrogativas dos advogados. As prerrogativas foram sendo violadas pelos juízes e nada foi feito. Então, a tendência é a coisa ir recrudescendo, piorando. A gente espera que esse estado de coisas tenha um basta, porque trabalho é uma coisa sagrada, né, Glau? É isso aí. E, Tânia, como é que você está vendo também aquele projeto de lei, né, em tramitação no Congresso, né, que está mudando aí parte do Código do Processo Penal e pretende alterar também as atribuições do Ministério Público Federal? Você tem visto? Qual que é a tua compreensão em relação a essas mudanças? Eu não estou pontualmente acompanhando o que está sendo proposto, mas sei que uma alteração urgente, né, no Código de Processo Penal é necessária. Você está falando do projeto do Código de Processo ou do Código Penal, Marilu? Do Código Penal, do Processo Penal. Tá. De processo. Isso. Tá. Processo Penal. Isso tem muito a ver... Pois não. Não, pode continuar. Isso tem muito a ver com a aprovação do pacote anticrime, que colocou algumas questões, sobretudo a questão do juiz de garantias, sem fazer uma alteração estrutural no código. E aí está dando esse conflito, né? Ministro suspende o juiz de garantias por um tempo, depois outro ministro suspende por tempo indeterminado, porque, na realidade, essa é uma crítica que a gente já fazia, né? Essa discussão a respeito do Código de Processo, ela precede a implantação de algumas reformas. Não adianta nada a gente começar a ter um instituto de direito que beneficie mais o cidadão, né, como o juiz de garantias, se não tiver uma reforma ampla no próprio código, na própria lei, porque os vícios vão continuar, não vai ter uma aplicação como é o objetivo, né, do legislador ao criá-lo. Então, é necessária essa reforma, sim, mas essa reforma ela tem que ser feita com um debate, a partir de um debate com amplos setores da sociedade, não só no legislativo. Tem que passar pelos estudiosos do direito, pelas universidades, pelos juízes, pelos advogados, por todos que operam o direito. Então, a gente espera que essa amplitude possa ter alcance, senão vai ser mais um band-aid que vão colocar num código que já é fascista pela sua própria origem, a partir do Código Penal. Perfeito. Não sei se dá tempo ainda aqui de mais uma pergunta. Perguntar aqui ao pessoal, acho que já não dá mais, né? A gente vai ter que encerrar, Tânia. Depois a gente fala aqui até uma notícia boa que você me mandou a respeito, né, da Jéssica Elizabeth Gonçalves Pierre, né? Enfim, de uma decisão, né, na área da educação bastante importante da Suzana Brolha Feitosa de Lacerda, né? Você estava elogiando. Promotora, né? Promotora. Ainda há promotoras. É isso. Ela fala um pouco, só para a gente terminar aqui, sobre a Suzana. Essa questão de que a gente está passando muito no Brasil inteiro, mas aqui no Paraná, de pautar os debates, né? No Instituto, na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal, e nas instituições estaduais. A gente está passando muito por isso. E o Ministério Público, através dessa promotora que você acabou de citar, ele fez uma orientação, ele emitiu uma nota com uma orientação lindíssima, com trechos de arrepiar, né, dizendo que não é para fazer esse tipo de pauta, que as instituições são
o lugar onde todo o debate deve ser permitido. Então, a gente fica um pouco esperançosa quando vê alguém dentro da estrutura do sistema de justiça atuando realmente pela justiça, porque está cada vez mais raro isso, né, Marilu? É isso aí, tá certo. Olha, Tânia, muito obrigada aqui pela sua participação, sempre muito legal te ouvir. Um beijo para você, Tânia. Até mais. Obrigada, Marilu. Beijão, Tchau, tchau. tchau. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, advogada, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.